Saúde em Estamos aqui em mais um Saúde em Foco e o nosso convidado hoje é o Dr. Marcelo Schirmer, ele que é oftalmologista e vai nos esclarecer sobre duas doenças que podem resultar na cegueira, mas que são bem distintas uma das outras, que é a catarata e o glaucoma. Dr. Marcelo, obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço. E vamos falar então das doenças aí que vocês propuseram. Então, doutor, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, o que é a catarata e o que é o glaucoma? E qual a diferença entre as duas doenças? Certo. Como você mesmo falou, a catarata e o glaucoma são duas doenças distintas, né? Mas que as duas causam perda na visão. O glaucoma é uma doença mais séria que geralmente a perda da visão no glaucoma é irreversível, sendo que a catarata é uma perda visual que a gente pode reverter com processo cirúrgico, com tratamento e outras coisas assim. Mas o glaucoma é realmente uma doença muito grave e de caráter irreversível na visão. E todas as pessoas, doutor, têm a probabilidade de desenvolver a catarata ou o glaucoma ou é uma predisposição genética? O glaucoma tem uma predisposição genética bem maior que a catarata. Geralmente o glaucoma acomete mais raças, mais a raça negra e pessoas acima de 40 anos, tem uma tendência. Mas o importante é ressaltar também que o glaucoma existe glaucoma congênito, que as crianças nascem com uma malformação e tem o glaucoma nos primeiros dias de vida, que por isso é muito importante essa avaliação oftalmológica no recém-nascido, para detectar, inclusive catarata também, catarata congênita pode acometer as crianças, mas o glaucoma é uma doença com uma predisposição genética bem maior. A catarata, a predisposição não é genética, ela é uma predisposição natural do ser humano que o cristalino vai perdendo a sua transparência com o passar dos anos. A catarata normal, acima dos 60 anos, a incidência aumenta muito, né, da catarata, mas como eu te disse, podemos ter as doenças que causam a catarata, como as uveites, os traumas, o próprio glaucoma forma a catarata, então a catarata, a tendência genética do glaucoma é bem maior que a da catarata. E nos detendo um pouco mais ao glaucoma, então, tu falaste que acomete também crianças. Qual é o tratamento ideal para as crianças e qual é o tratamento ideal para os adultos? Ou é o mesmo tratamento? Para as crianças, geralmente, no glaucoma congênito, o tratamento é cirúrgico. A gente faz uma cirurgia e depois com colírio a gente tenta manter essa pressão ocular do olho, porque a lesão do nervo óptico, como eu falei, é uma lesão irreversível. E o tratamento nos adultos, que é a pessoa que aparece com mais idade, acima dos 40 anos, o tratamento geralmente ele não é cirúrgico. A gente consegue hoje em dia, com o avanço da medicina, os colírios resolvem bastante os casos de glaucoma. A pessoa tem um acompanhamento, então a gente consegue controlar a doença com medicação. E a gente ouve muito falar no teste de sobrecarga hídrica. O que seria isso? O teste de sobrecarga hídrica é um teste que a gente faz para avaliar a pressão ocular. Mas também a gente tem outro teste que é o teste de pressão diária, assim, que a gente mede várias vezes a pressão ocular do paciente durante o dia, porque a pressão varia conforme as horas do dia, né? Às vezes de manhã a pessoa pode estar com a pressão ocular normal, mas no final do dia a pressão alterar. Então tem esse teste que a gente realiza aí para ver se a pressão... É tipo como nem fosse a medida da pressão do Holter que as pessoas fazem da pressão arterial. A pessoa bota aquele aparelho que fica medindo a pressão várias vezes por dia e a gente faz isso também com a pressão ocular. Por quanto tempo? Qual a Geralmente frequência? a gente faz, se tu tem a suspeita, porque o glaucoma é uma síndrome, né? A gente faz vários exames junto, mas faz um dia. Um dia a gente pede que o paciente vai 6 vezes ao seu consultório, em horários determinados, e a gente vai medindo a pressão ocular aí. E quais são os exames indicados para diagnosticar o glaucoma? Certo. Os exames que a gente mais... O glaucoma, na verdade, ele é uma síndrome, né? Ele caracteriza aumento da escavação, que é tipo vamos ver um buraco do nervo óptico, né? Vamos falar assim para a pessoa entender. O campo de visão, que é uma campimetria, que é um exame que a gente mede a perda visual, que a pessoa pode... O glaucoma, o perigo da doença é que muitas vezes a pessoa tem a doença e não sabe, porque a visão começa a acometer de fora para dentro. Vai perdendo a visão lateral até perder totalmente a visão central.
e a pressão do olho, que é um exame que a gente faz em consultório. Então a gente caracteriza como uma síndrome, tendo que todos esses três exames aí caracterizam o glaucoma. Todos em consultório? Todos em consultório. E quais são os fatores que podem agravar o glaucoma? Olha, o glaucoma é uma doença, assim como eu falei, ele tem muito uma característica genética, né? A idade, né? Pessoas que acima de 40 anos, a incidência do glaucoma aumenta muito, né? Na população normal. A tendência genética, a raça negra tem uma tendência a ter glaucoma mais do que a raça branca. Isso é bem comprovado, assim, então. E fora isso, não tem mais muito, tipo obesidade, essas coisas não influenciam muito no glaucoma, não. O portador do glaucoma, Dr. Marcelo, ele nasce com o glaucoma? Ele desenvolve no decorrer da vida? Fala um pouquinho sobre isso. Pode ser das duas formas. Ele pode nascer com glaucoma, ele tem que tratar a vida inteira, ou ele pode adquirir na fase adulta. O glaucoma que mais existe, assim, com maior incidência, é o glaucoma secundário de ângulo aberto, que é o glaucoma que as pessoas têm acima de 40 anos. Então, geralmente ele é adquirido. O glaucoma que, como eu te disse, congênito, ele é mais raro, felizmente, porque é um glaucoma muito agressivo, assim, né? É um glaucoma, infelizmente, muitas pessoas ainda perdem a visão por essa doença. E existem, então, tipos de glaucoma? Existem vários tipos de glaucoma. Existem vários tipos. Glaucoma primário de ângulo fechado, glaucoma secundário de ângulo aberto, glaucoma traumático, glaucoma pós-uveíte, glaucoma de ângulo fechado, existem vários tipos. Explica para nós um pouquinho cada um deles, qual que é o mais severo, qual é mais fácil o tratamento. O glaucoma, por exemplo, de ângulo fechado é tipo uma seclusão no olho. A gente tem sempre um líquido circulando do nosso olho que chama humor aquoso. Ele produz e vai embora. É como se um balão fosse enchendo de água que ele não pudesse mais escoar. É um glaucoma agudo, que a gente chama, que o tratamento tem que ser... É uma urgência, a pessoa tem muita dor, vômito, náusea quando tem esse tipo de glaucoma e o tratamento dele é cirúrgico no primeiro momento para aliviar essa pressão do olho. Se não fizer isso, o nervo óptico perde a sua capacidade em 48 horas. Dr. Marcelo, o glaucoma, ele pode ser porta de entrada para outras doenças? Não, o glaucoma geralmente ele pode vir secundário a outras doenças. Mas ele geralmente é uma doença isolada, sim, mas ele pode, a pessoa na nossa região, que temos muitas as toxoplasmoses, as uveites que a gente chama, né? A uveíte é um processo inflamatório do olho que pode desencadear um glaucoma. Então ele pode vir, por exemplo, um trauma, que você lesou alguma parte ocular do olho, desenvolve um glaucoma. Então ele vem secundários a muitas outras doenças, né? Esse aí que é o grande perigo do glaucoma, e o glaucoma que mais existe, que é o glaucoma secundário de ângulo aberto, o perigo dele é que ele não dá sintoma. A pessoa tem a patologia e muitas vezes não sabe. E falando um pouquinho sobre a qualidade de vida do portador de glaucoma, ele pode praticar atividades físicas, ele tem autonomia para isso, não é indicado? Pode, mas assim, sempre com restrições, né? O glaucoma, assim, exercício muito exagerado, peso, fazer muita força, ele pode desencadear aumento da pressão ocular. Então a gente sempre recomenda que o paciente portador de glaucoma mesmo, assim, crônico, tenha um cuidado maior nesse sentido aí. Mas ele pode praticar exercício, porque é como toda doença, tem que ter o seu controle, né, o seu tratamento, né, e pode. Só não exagerado, né. E a doença, ela tem cura? Tem tratamento. O paciente portador de glaucoma, ele tem tratamento. A cura do glaucoma, a cirurgia, né, resolve os sintomas, né, que é a pressão ocular, a diminuição da perda do campo, a lesão do nervo óptico, mas a pessoa portadora de glaucoma sempre vai ser portadora de glaucoma. E os olhos, doutor? Ambos os olhos são afetados? Apenas um olho? Pode ser transmissível de um olho para o outro? Como é que é? Geralmente os dois olhos são afetados, mas você pode ter o glaucoma em um olho só como eu te expliquei, por esses diversos
Por exemplo, se tu teve um trauma em um olho só, se tu teve uma uveíte em um olho só, tu pode ter um glaucoma só naquele olho acometido. Mas geralmente o glaucoma mais comum, geralmente ele é bilateral. Doutor, o paciente portador de glaucoma, ele sente muita dor. Quais são os sintomas recorrentes da doença? Certo. O glaucoma, assim, o perigo do glaucoma é que muitas vezes ele não dá sintoma. Um dos sintomas que ele pode dar é a dor, mas aí com uma pressão muito elevada. Porque geralmente o glaucoma ele é uma doença silenciosa. Por isso que a gente insiste muito, a classe oftalmológica, na consulta do seu oftalmologista. Às vezes a pessoa faz aqueles testes de visão. Ah, mas eu estou enxergando bem? Eu fiz um teste de visão. O teste de visão só mede a acuidade visual. Então a pressão a gente não sabe, você não viu um fundo de olho. Que isso é muito importante nessa doença, né? Porque a pressão ocular é um parâmetro importantíssimo a gente ter um diagnóstico de glaucoma. Então, só medir a visão, a pessoa pode ter a visão 100% e ser portador de glaucoma e não saber. Então a pessoa, eu fiz o teste de visão, faz 2 anos que eu enxergo muito bem o teste de visão, muito bem. Mas esse teste não quer dizer nada, por isso que a classe oftalmológica insiste na consulta. O exame oftalmológico não caracteriza só teste de visão, inclui fundo de olho, medida de pressão ocular, medida da motilidade, é um exame completo, né? O teste de visão é apenas um teste, ele não nos diz muita coisa em termos de doença. Doutor, então, quando procurar um oftalmologista? Olha, o correto acima dos 40 anos de ano em ano, né? Justamente a pessoa, se não tiver alteração visual, pode ter alteração já, os portadores de diabetes, que a gente nem falou, né, hoje, também tem uma tendência a desenvolver o glaucoma maior, que é o glaucoma neovascular, que é um glaucoma de difícil controle. Então, o ideal é as pessoas a cada ano a consulta anual. Doutor, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o Saúde em Foco, na presença hoje do oftalmologista Dr. Marcelo Schirmer, e o tema do nosso segundo bloco é catarata. Dr. Marcelo, a catarata ela consiste na perda da transparência do cristalino. Quais são os outros sintomas da doença? Certo. A catarata, uma das, como tu disseste, perde uma estrutura do olho que vai perdendo a sua transparência, e a principal característica dela é a consequência, a perda da visão. A pessoa vai perdendo a visão, vai enxergando enfumaçado, né? E ela tem outros sintomas que é a perda da distinção das cores, né? A pessoa também vai perdendo, tem dificuldade de identificar as cores, é outra característica da catarata. A catarata, ela acomete os 2 olhos, somente um? Geralmente os 2. Ela é mais, a incidência dela é maior acima dos 60 anos também. Mas como hoje a expectativa de vida da população aumentou muito, a incidência da catarata tem aumentado muito também, né, em função disso. Mas geralmente ela é bilateral. Doutor Marcelo, como é que surge a catarata ou o portador da catarata desenvolve a doença ao longo da vida? Geralmente a gente começa a ter essa perda da transparência do cristalino, como eu te disse, a partir dos 60 anos de idade, que é o normal, assim, né? Mas existem várias doenças que causam a catarata bem mais cedo. A pessoa pode ter catarata com 40 anos em função das retinopatia diabética, da diabetes, do glaucoma que nós falamos, né, de traumas oculares também. Então ela tem várias causas, das uveites, né? Então a catarata ela pode ser como consequência de outras doenças, de outras patologias. E o tratamento da doença ele pode ser clínico, somente cirúrgico? O tratamento da catarata especificamente até hoje é somente cirúrgico, não existe outro. Por enquanto
A gente tenta melhorar com a correção visual, com óculos, assim, quando a catarata é incipiente, como é uma catarata inicial, mas no momento que acomete a visão realmente, assim, que a pessoa tem dificuldade de realizar as suas tarefas do dia a dia, a indicação é cirúrgica, não existe outro tratamento até o momento para a catarata. E embora essa doença ela surja a partir dos 60 anos, mais comum a partir dos 60 anos, existe alguma forma de prevenir a doença? Olha, a catarata até a gente cuida, né? Mas a gente muitas vezes exposta a pessoas que trabalham muito exposta à claridade excessiva tem uma tendência a formar a catarata mais cedo que os demais. Tem testes assim que detectam isso. Os próprios traumas oculares, né? Pessoas que têm profissões que têm um risco maior de trauma ocular têm a tendência a desenvolver a catarata mais cedo, mas geralmente ela aparece a partir dos 60 anos de idade, assim que a gente tem essa perda, não é normal, né, da transparência do cristalino, né? E quando é necessário operar? Como eu te falei, quando o paciente tem uma perda das suas funções normais, o paciente vai dirigir, não consegue mais dirigir bem, né? O seu dia a dia, a televisão está sempre embaçada, o paciente vai ao oftalmologista várias vezes para querer trocar o óculos, achando que é o óculos. Então, começa a ver que não tá, o seu dia a dia já não está mais normal a visão, aí a indicação é cirúrgica. E hoje a cirurgia de catarata evoluiu muito, né? Até, juntamente o hospital lá aqui em Garibaldi, a gente adquiriu os aparelhos mais modernos, tanto o microscópio como o aparelho de facoemulsificação, que hoje em dia a cirurgia a gente nem utiliza mais ponto, né? Uma cirurgia que o paciente ambulatorial, ele opera no centro cirúrgico e vai embora, não precisa mais ficar internado. Claro que tem que ter todos os seus cuidados, mas a cirurgia de catarata hoje evoluiu muito, então a sua indicação, a gente não espera mais uma pessoa ter uma perda visual total para indicar a cirurgia. A indicação ela é mais precoce hoje em dia, porque o resultado da cirurgia é bem melhor, né? E falando em cirurgia, então, podemos dizer que é uma cirurgia menos invasiva? Hoje em dia a gente consegue fazer com uma incisão cada vez menor, sem uso mais de ponto, então ela é uma cirurgia menos invasiva com risco, né, menor. Claro que toda cirurgia tem o seu risco, não existe uma cirurgia sem risco, mas hoje com a tecnologia que a gente tem, a cirurgia de catarata evoluiu muito, né? É uma cirurgia assim que a recuperação visual é bem mais rápida, então o paciente em uma semana, 10 dias quase está com a sua visão totalmente recuperada já do que era antigamente. E no que consiste a cirurgia, doutor? A cirurgia a gente retira o cristalino e implanta uma lente intraocular no lugar. Coloca um cristalino artificial, né, que é o que substitui aquela parte ocular que perdeu a sua transparência. Então hoje em dia a cirurgia também evoluiu nesse sentido, tipos de lentes, né? A gente não só corrige o problema do cristalino, como consegue também corrigir o problema de refração, problema de grau. A gente consegue tirar óculos das pessoas com a cirurgia, tanto de longe quanto de perto, corrigir astigmatismo. Então a cirurgia de catarata foi uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos, em todos os sentidos. Todos os pacientes que se submetem, que são submetidos à cirurgia de catarata, eles eliminam os óculos ou ainda há a possibilidade desse paciente usar óculos? Não, a maioria ainda tem, porque a gente geralmente, hoje existem as lentes multifocais, mas infelizmente ainda são umas lentes caras, né? Uma lente com custo maior. E geralmente a gente implanta uma lente que corrige a visão para longe, mas a visão para leitura, para perto, a gente ainda utiliza o óculos. Existem as lentes multifocais que corrigem longe e perto, mas ela é uma lente ainda de acesso bem restrito pelo seu valor, né? É uma lente ainda bastante cara. Doutor, quais são os riscos após a cirurgia de catarata? Após a cirurgia de catarata é uma cirurgia como todas as outras. Tem o risco da infecção, né? Tem o risco, a pessoa às vezes tem risco de desenvolver a própria aumento da pressão ocular, que a gente consegue controlar com colírio, no consultório. Mas a gente, assim, o paciente, a gente sempre diz, a cirurgia não termina no ato cirúrgico. Depois tem as revisões, é muito importante que o paciente faça. Cuidar o pós-operatório, é muito importante a parte do paciente, não levantar peso, não baixar muito a cabeça, usar os colírios certo. Então, a cirurgia não é só o médico, é o médico, o paciente. Eu sempre digo para os meus pacientes, a gente trabalha junto. Eu fiz a minha parte, vocês têm que fazer de vocês, que são os cuidados da cirurgia, como qualquer cirurgia, né? Então, os cuidados pós-operatórios são muito importantes.
E após o paciente ser submetido à cirurgia, a catarata ela poderá voltar? Não, a catarata é uma cirurgia que você realiza uma vez só. O que às vezes acontece é depois de um período de a gente realizar a cirurgia de catarata, haver uma opacificação, uma membrana atrás onde a gente implanta a lente, que a gente faz um tipo, o pessoal chama de limpeza, que a gente não é uma limpeza, é um YAG laser, para dar mais vamos dizer, uma clareada na visão, né? Doutor, nós falamos sobre catarata e glaucoma. A gente pode afirmar que essas são as duas doenças mais graves que atingem os olhos, ou tem outras doenças também que podem ser citadas, graves à altura dessas? Olha, essas são a catarata e o glaucoma são as doenças assim, de maior incidência a gente tem, mas a gente tem grave doença também, a retinopatia diabética dos diabéticos, né? Hoje, como um aumento da expectativa de vida, como eu citei, as degenerações maculares, que chama DMRI, que é outra patologia que a pessoa fica com uma perda de visão muito grave, também está tendo muito por essa expectativa de vida bem maior da população. Então, assim, o próprio descolamento da retina, que é são casos graves, né, mas que infelizmente são mais raros, mas existem várias doenças oculares aí mas em termos de incidência, assim, o glaucoma e a catarata correspondem, eu acho, uns 80%. Doutor Marcelo, então mais uma vez agradeço a tua presença em nosso programa. Obrigado pelo convite. E obrigado por trazer à tona um assunto tão importante. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Nada. E até a próxima. Até a próxima. Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.